Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. A gente tem feito uma série de entrevistas com mulheres na ciência e tecnologia e hoje chamando Roberta Hunter Quest para falar com a gente sobre ciência e tecnologia em Niterói. A gente tem feito também uma série de pautas, viu, Roberta, com esse ambiente de inovação de Niterói. Já entrevistamos aqui recentemente a Beatriz Ribeiro, que é procuradora aí na cidade de Niterói. A Ellen Mazarakis, que é uma empresária, foi uma entrevista também muito bacana. A Valéria Braga, já no ano passado, que foi ex-secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação de Isso. Niterói. A Paula Alexandrinski, que não é de Niterói, bom, é de Niterói, mas está morando em Campos. E ela é do Sebrae, trabalhou com a gente aí no Território dos Empreendedores, a Juliana Ventura, né, essa referência aí do Sebrae em Niterói, e o Ricardo Leal, né, que também é da Agir e da UF, e o Beraldini também, que é hoje o secretário executivo do Aldeatec, e agora com você, Roberta, Isso. para a gente falar sobre ciência e tecnologia em Niterói. E a gente já começa o programa para você falar um pouco sobre a sua trajetória, né? Quem é você, como é que você chegou até aqui, o que que você contribuiu na área de ciência e tecnologia. Seja bem-vinda, Roberta. Márcio, primeiro queria agradecer, né, o seu convite, e participar desse grupo assim tão seleto de pessoas tão queridas que contribuíram bastante com a ciência, tecnologia e inovação aqui no nosso município, aqui em Niterói, viu? E te dizer, né, que é uma alegria estar com você, que também é uma referência nessa área, né? Uma pessoa que se dedicou tanto tempo a pensar a ciência e tecnologia e continua trabalhando, né, com essa questão da inovação. Então, assim, te dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, que é uma satisfação, viu? Um Agradecer o seu prazer. convite. O que que me traz aqui, né? Eu vim parar na ciência e tecnologia de uma forma muito inusitada, né? Eu tive sempre muito voltada para a área da educação. Eu sou servidora da educação de Niterói, só que em 2013 houve uma união das pastas aqui em Niterói, né? Então era ciência, educação, ciência, tecnologia. E aí o mesmo secretário, na ocasião eu era secretária executiva do trabalhava com a pauta de educação dentro do conselho. Claro que a gente tratava, né, assim, muito tangenciando sobre tecnologia, mas muito voltada para o universo educacional das escolas. E aí o secretário que assumiu a pasta de Educação, Ciência e Tecnologia, na época o professor Valdec Carneiro, me convidou para assumir também o Conselho de Ciência, Tecnologia e Inovação do município. E foi uma trajetória assim muito legal, porque a gente já chegou, né, a minha equipe, né, nós já chegamos no Conselho de Ciência, Tecnologia e Inovação com a missão de construir um plano municipal de ciência, tecnologia e inovação para a cidade. Então, assim, um plano que deveria ser construído de uma forma colaborativa, trazendo todos os atores que atuavam, né, na área de ciência, tecnologia e inovação da cidade. Então, eu já cheguei, assim, com uma prova de fogo na ciência e tecnologia em 2013, isso foi em 2013, no mesmo ano que eu estava fazendo a minha prova de mestrado, então foi tudo junto. E aí, de- desculpa, eu estou na ciência e tecnologia até hoje. Até hoje não. Fiquei na ciência e tecnologia por 10 anos, né? Eu digo até hoje porque hoje eu estou na Secretaria da... Mas dentro da Secretaria da Mulher, eu trabalho com assessoria jurídica, mas eu também tento trazer para a Secretaria da Mulher essa ponte com a inovação. Mulheres empreendedoras, mulheres inovadoras. Tenho hoje uma secretária, a Tayana Iva, que é também uma amiga pessoal, assim, muito atenta a essa pauta, a importância da mulher na ciência, a importância da trajetória feminina na ciência, colocando nomes, né, ocupando cargos de destaques, né, que não era tão comum, né, a quantidade de reitoras que nós temos são muito ínfimas ainda, né, quando a gente pensa em trajetória entre mulheres, homens, essa diferença, a ideia da inovação, trazer a mulher para a inovação, mostrar para a mulher que é um espaço que cabe a ela também. Então, eu digo que eu ainda não saí da ciência, tecnologia e inovação. Na verdade, eu trouxe ela junto comigo para uma outra pasta. Roberta, e hoje como é que está essa arquitetura, né? Você Uhum, foi uma, junto com Valéria Braga, a Ellen mesmo sim. ajudou a contribuir com essa nova arquitetura eh, jurídica. Porque isso é importante. Às vezes as cidades entram nessa questão da inovação
só pela vontade de fazer inovação e esquecem que a cidade é um ponto importante, o município é um ponto importante de ação dentro desse ambiente de inovação e acabam não fazendo a regulamentação devida. E Exato. Niterói foi assim, uma das pioneiras no estado do Rio de Janeiro, eu acho que do Brasil em geral, nesse processo de regulamentação desse ambiente de inovação. Conta um pouco essa história, como é que foi esse processo de regulamentação, como é que está sendo, na verdade, até hoje, esse ambiente de inovação, pelo ponto de vista da prefeitura, né, do município. Oi? Márcio, tá me ouvindo? Acho que deu uma travada aqui, Roberta. É, eu acho que É, travou, mas eu mas agora a estou te gente, ouvindo bem. bom, então a gente continua. A pergunta foi como é que esse histórico de arcabouço jurídico Sim, da Prefeitura de Niterói, porque normalmente as prefeituras se esquecem, né, ou sim. não se atentam a fazer essa regulamentação, acreditando que só o mercado, o ambiente empresarial vai resolver, né, e não exercitam esse papel de liderança dentro do ambiente de inovação. Conta um pouco essa história para a gente. Em Niterói, eu tive a honra, né, de participar de um movimento muito interessante, né, que foi a construção dessa regulamentação do marco regulatório. Como eu te disse, eu fui parar na ciência e tecnologia quando ainda nem era uma secretaria autônoma, né? E eu me lembro naquela época que as discussões do conselho é que faltava regulamentação, né? Não tem Hum, regulamentação, a gente não consegue falar sobre inovação, a gente não consegue inovar, a administração não consegue suportar riscos tecnológicos ainda. E aí o tempo foi passando e a regulamentação veio. E Niterói sempre teve atento, né, para essa inovação, né, sobre o marco regulatório de ciência, tecnologia e inovação, o marco da internet, tudo isso. E aí, em Niterói, eu participei de um movimento que foi um movimento muito bacana porque ele foi colaborativo, né? Ele não foi uma iniciativa foi. Então, a partir de um processo, né, que tinha como pretensão trazer para Niterói, ou construir, fortalecer, trazer um parque tecnológico para Niterói, foi feito um estudo sobre a viabilidade de construção tecnológica. Mente que nós temos a UF, temos muitas outras universidades aqui sediadas aqui na nossa cidade. Então, qual que seria a importância de ter esse parque tecnológico? E aí, esse estudo do Sebrae, ele foi tangenciando, ele foi delimitando qual era o nosso ecossistema de inovação. E esse estudo foi interessante, que ele trouxe um dado para a gente, de que ainda não era o momento de construir um parque tecnológico, mas que era o momento de fortalecer o ecossistema de inovação que a gente já tinha na cidade e que era um ecossistema de inovação que ele funcionava bem, mas que ele ainda não estava muito bem articulado. Então, esse movimento de regulamentação, ele partiu desse movimento de trazer esses atores do ecossistema de inovação da cidade para diálogo, para construção coletiva. E foi um movimento também muito assim, pedagógico, né? Nós aprendemos muito com ele. Tanto as startups, né, os representantes das startups, das universidades, quanto nós da administração, porque nós discutimos o marco regulatório e discutimos as possibilidades do marco regulatório. Uma das questões que isso é quando a gente estava construindo a nossa regulamentação, era sobre a possibilidade da gente favorecer as startups que estavam em Niterói. E aí nós trouxemos a procuradoria para perto, nós fizemos uma consulta jurídica, perguntando qual que era essa viabilidade, se nós poderíamos fortalecer ou ter alguma iniciativa da administração pública que priorizasse o nosso município, né? E aí a gente foi crescendo junto, vendo o que que era possível dentro da nossa regulamentação, o que que não era. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que foi uma regulamentação construída a muitas mãos. Nós discutimos bastante, nós apresentamos minutas, nós tiramos dúvidas, e eu acho que esse é o diferencial de Niterói, né? Essa construção coletiva de um arcabouço é, jurídico, mas que ele foi utilizado também como uma metodologia para todo mundo se apropriar dessa legislação. Então, em Niterói, hoje, quem faz parte do ecossistema de inovação minimamente conhece a nossa regulamentação, as nossas leis aqui construídas.
Eu lembro que em Petrópolis, quando eu minutei a lei de inovação lá em Petrópolis, junto com o secretário Marcelo Fiorini, e a gente passou um ano quase percorrendo a cidade para discutir a lei, né? Porque a Muito cidade legal. tem que se apropriar aí disso, né? Senão fica uma lei morta. É É, isso. e hoje, quais são esses marcos? Eu sei que vocês têm um Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Isso. tem uma Isso. regulamentação de sandbox, é, tem uma Isso. regulamentação de startups, se eu não me engano. Conta para a gente aí Isso. que eixos balizadores são esses. Então, nós temos um conselho municipal, né, de ciência, tecnologia e inovação, e que é um conselho bastante atuante, né, hoje. Não foi sempre assim. É importante dizer isso, né, que durante algum tempo, né, da nossa história, da minha trajetória da ciência, e tecnologia na cidade de Niterói, enquanto secretária executiva do conselho, era quase que um movimento trazer os conselheiros para atuação. Hoje em dia não, hoje em dia esse conselho ele funciona de uma forma mais orgânica. Então, o que que nós construímos? Eu acho que o nosso pontapé inicial foi a construção do Plano Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. A partir desse plano municipal, eu acho que esses atores eles se viram ali dentro com possibilidades de atuar ainda mais junto à administração pública, sabe? Muito mais de forma integrada, né? E a partir daí, nós construímos, em 2019, por meio de um movimento da CEPLAG, que é a nossa Secretaria de Planejamento, foi regulamentada o nosso decreto de inovação, que é um decreto muito importante, que ele viabilizou várias políticas públicas de subvenção econômica, né? Nós conseguimos tocar o programa Acelera Niterói, que começou lá atrás. É interessante eu ter passado tanto tempo na ciência e tecnologia, porque eu vi a política começando e como que ela se desenrolou, porque ela passou por várias etapas e vários gestores também. Né? Então, lá atrás, aí nós tivemos a lei de inovação, que possibilitou algumas políticas públicas, e aí depois nós fomos nos aprofundando da 182 e tomamos a decisão coletivamente de fazer dois decretos ao invés de um. Um para a contratação das startups, né? E o outro do sandbox regulatório. E um diferencial da nossa regulamentação das startups, até por conta do nosso cenário, que era um cenário dialógico, né? Nós colocamos uma manifestação de interesses. Então, a 182, ela regulamenta que a administração, a partir dos seus desafios, ela pode ali lançar um edital para fazer a contratação das startups. E no nosso regulamento, nós colocamos manifestação, onde a própria startup ela pode apresentar para a administração a sua solução inovadora e dentro do critério de conveniência ou oportunidade, a administração pode que ela está corra junto a tantas outras para aquela solução, se aquilo for um desafio identificado pelo parceiro. Então, eu percebo que esse movimento, né, desse ecossistema ali trabalhando, ele contribuiu, inclusive, para trazer uma lei que ela tenha mais escuta, né, que ela permita maior escuta e participação da comunidade. E assim foi o nosso decreto. Inclusive, isso refletiu no nosso primeiro edital do Sandbox. O nosso primeiro edital ele teve um diferencial que foi muito interessante, né? Ele criou, nós criamos primeiro uma possibilidade das startups mostrarem as suas inovações, né? O que que elas tinham de solução inovadora para a cidade. E aí, o primeiro critério era de admissibilidade do nosso edital. Esse critério de admissibilidade, ele não julgava a solução tecnológica em si. Ele simplesmente via a possibilidade da gente oferecer esse ambiente experimental, onde a startup pudesse testar a sua solução. Então, o que que nós conseguimos com esse movimento? Primeiro, mapear quais eram as soluções tecnológicas da cidade que estavam sendo ali construídas, né? Então, muitas soluções que foram ali apresentadas e que eventualmente não foram selecionadas, não era porque a solução não era boa, era simplesmente porque a administração, naquele momento, não tinha o ambiente experimental para oferecer.
O que trouxe para a gente maturidade para o Sandbox 2. Porque uma vez mapeadas essas soluções, são já internamente esse ambiente de teste. Então, percebo hoje, né, que na gestão da Juliana Benício, ela está lançando agora o Sandbox 2.0, que é a nossa segunda versão. Eu brinco com o pessoal da Juliana, né, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, eu falo assim, ó, política pública é igual panqueca, calma, o primeiro edital ele sai meio torto para a gente ir aparando as arestas, e a partir do segundo a coisa está mais arrumada, tá mais ajustada. Mas eu acho que uma coisa que contribui para essa evolução desse marco regulatório de Niterói é essa continuidade, sabe? Eu percebo uma vontade administrativa de dar continuidade ao que a gestão anterior começou a construir. Pelo menos da Valéria para cá eu tenho percebido isso. Eu vejo isso também, assim, eu vejo que Niterói tem uma história muito coerente de ação, né? Às vezes as cidades têm muito altos e baixos. Elas Isso. fazem um marco e acabam não usando, e depois voltam a usar, né? E a gente percebe isso em algumas cidades que adotam uma lei e acabam depois parando de usar a lei por algum motivo, né? E usam espaços de sandbox, né? Regulamentação e depois param de usar. E eu vejo que Niterói tem essa capacidade de entra governo, sai governo, mas tem uma linha mestra de ação. E agora até com esse processo todo, com a Aldeia Tech, né, que é um movimento Sim. social aí que completa esse ambiente de inovação, né? Mas eu queria só perguntar para você, a gente está chegando no final do programa, Roberta, a questão do Conselho Municipal. Acho que esse é um ponto importante também. Como é que isso está funcionando? Então, eu estou um pouquinho distante, né, de Uhum. 2024 para cá, quando eu estou na ciência e tecnologia, mas eu tenho, assim, muito pelo Conselho Municipal, porque o da minha dissertação quanto da minha tese foi sobre a democracia participativa, né? A ideia era falar um pouco sobre como que esses instrumentos de participação eles funcionam dentro da administração. Então eu entendo como um instrumento muito importante, né? O Conselho Municipal, ele não vem para Niterói como uma coisa assim, dada, né? Ele surge em 2007. Então, não adianta você ter a criação de um conselho, basicamente por uma lei que as pessoas não se apropriem daquele espaço, enquanto um espaço dialógico, enquanto um espaço de proposição. E aí, ao longo do tempo, esse conselho ele vai ganhando espaço na administração. E por isso que o Plano Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, ele foi tão relevante, porque a partir do municipal, o conselho ele consegue se municiar de um documento para cobrar a própria gestão. Olha aqui, ó. Nós temos um plano municipal para seguir, né? Vamos seguir esse plano. A gente foi construída essa meta, não foi construída pelo governo A, B ou pela gestão A, B. Não, foi construído coletivamente pelas pessoas que ali estavam participando, né? Então, eu acho que o plano municipal eu acho que ele dentro de Niterói, é como se fosse assim, o coração do conselho, sabe? A partir dele, é o plano municipal, ao mesmo tempo que ele é construído a partir das iniciativas do conselho, ele também alimenta o conselho e dá força ao conselho para ele ser atuante, né? E a partir dessa construção coletiva do plano municipal, eu entendo que os atores foram tomando pé do que estava acontecendo e olhando o Conselho de Ciência e Tecnologia como um conselho possível, como um espaço viável de dialogar com a administração pública e de fazer proposições para políticas públicas, de fazer consultas mesmo, de tirar prestação de contas, né? O que está acontecendo, né? E ter esse feedback da administração sobre o que está sendo feito e fazer também proposições para novas ações que poderiam estar sendo alcançadas. Então, eu entendo o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia como um instrumento, um órgão-chave para fazer a engrenagem rodar, para fazer com que o ecossistema de ciência, tecnologia e inovação consiga dialogar e consiga atuar numa cidade.
Né? Obrigado pela Agora eu sua tô te ouvindo. entrevista. Obrigado pela sua entrevista. Foi um prazer. Eu acho que as experiências são muito importantes para a gente deixar registrado, porque tem muito município que se envolve com ciência e tecnologia, acha que É, vai ser um avanço, e eu digo às vezes que você, ao invés de acelerar o desenvolvimento, você acelera o empobrecimento. é Porque verdade. você exporta gente né, exporta a juventude, exporta a empresa da sua cidade. Se você não souber fazer isso adequadamente, É você isso. pode estar empobrecendo a ciência e a tecnologia na sua Uhum. cidade. Ou seja, a localidade é muito importante quando a gente fala de ciência e tecnologia. E Niterói tem sido um exemplo muito bom de fixação. É claro que toda cidade tem seus problemas, né? Isso não é Sim. perfeito. Mas, assim, Niterói tem sido, acho que, um exemplo muito bom no estado do Rio de Janeiro e no Brasil de localização dessas discussões de ciência e tecnologia. Né? Então, acho que essa experiência é muito rica de ser falada e registrada. E você, como participou disso tudo, é um prazer tê-la aqui com a gente. Obrigado, Roberto. Né? Eu que agradeço, viu, Márcio? Obrigado a todos. Roberta, obrigado a vocês que nos assistem. Até a próxima. Forte abraço. Tchau. Tchau, tchau.